Você achou que foi um jogo ruim? É porque é o seguinte, deixa eu explicar, contextualizar aqui. Por que essa esferinha tá aqui, hein? Isso aqui pode ser uma arma poderosíssima, você sabia? Pode escorregar nela. Não, que o povo taca isso aqui no vidro do carro pra isso é roubar perigosíssimo. Sério mesmo? É a esfera. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, presta atenção. Tá um ranço com o Tite. Se o time joga bem, ranço. Se o time joga ok, como eu acho que jogou sábado, ranço. Se o time ganha, ranço. Se o time classifica em primeiro geral e tá na final, ranço. Ô, gente, peraí. Me ajuda, ué. Tudo bem, eu não tô querendo ensinar torcedor a torcer, não. Eu adoro o Tite como figura humana, mas o problema é o campeonato brasileiro dele. Tomar a pancada do Botafogo e depois você não conseguir vencer um jogo no brasileiro até agora, 2 empates, aí é difícil. Eu sei. Mas o ranço está estabelecido. E se for campeão no final de semana, ranço. Sabe aquele negócio assim, de você torcer para tese? Ah, eu não gosto do Tite, então estou torcendo. Você torce contra o Cruzeiro, você é torcedor do Cruzeiro, você torce contra o Cruzeiro para o Tite cair. Eu torço para o Cruzeiro perder, jogar mal, para minha tese ter sustentação e eu chegar aqui no outro dia e dizer assim, tá vendo só, eu avisei. Cara, eu não acho o trabalho do Tite excepcional, o trabalho do Tite ok. Mas com tudo isso, com todo esse ranço, e o ranço é um problema que vai gerando uma energia muito pesada. Olha só a situação do Tite. Se ele ganha o Campeonato Mineiro, vai continuar, ganhou. Se ele perde, ele cai. Olha o tamanho desse problema. Gostaria de ouvir mais uma vez o comitê. Ô HG, acho que o Cruzeiro fez um jogo ok também, como você citou, foi superior ao Pouso Alegre, podia ter construído uma vantagem por mais de um gol de diferença, aliás, oportunidades não faltaram. E aí, antes que alguém goste de falar daquela famosa frase, né? Todo goleiro vira um Neuer contra o Cruzeiro. Eu acho que o Thiago Braga, com todo respeito, é só o Thiago Braga mesmo. Diz a respeito também dessas finalizações de quando o Cruzeiro, a qualidade dessas finalizações no alvo. Acho que a do Matheus Pereira ele fez o que seria possível fazer. Essa eu destaco até como realmente a defesa mais importante. As outras, a do próprio Caio Jorge, talvez ele pudesse ter feito um pouco melhor. Mas o Cruzeiro acaba vencendo por 1-0. Gol desse Caio Jorge, que fez o 6º gol dele no Campeonato Mineiro, o 7º na temporada. Que mesmo com o Cruzeiro, que varia muito, principalmente dentro do Campeonato Brasileiro, no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não fez uma grande primeira fase, mas conseguiu as vitórias que tem no campeonato e na temporada. São 7 vitórias, todas conquistadas dentro do Campeonato Mineiro, principalmente do jogo em diante ali do Betim, né, na 6ª rodada, onde o Cruzeiro necessitava vencer naquela altura do campeonato para ter condições, para ter chances matemáticas de se classificar. Acho que fez um jogo ok, dentro da expectativa de não sofrer diante do Pouso Alegre, que é muito limitado. O Danilo, ele fez exatamente a estratégia que eu faria. Tentou segurar o Cruzeiro, no primeiro tempo consegue, e a partir dos 30 minutos, se tiver 0-0 ainda, soltar um pouco mais a equipe do Pouso Alegre para tentar um gol, para tentar levar para os pênaltis. O Tite até falou, né, de uma equipe que se fechou, é verdade, com 5 jogadores e com 6, mas aí é onde vem os pontos que eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar. Você tem um time tão fechado assim, quanto mais lenta for a sua troca de passes, mais difícil vai ser de entrar nessa defesa, porque você vai fazer com que ela se desloque de uma maneira muito confortável para o setor onde a bola está. E isso é uma questão ainda importante que acontece no Cruzeiro. É um time que fica muito com a posse de bola, mas é um time que, o Romero até citou, né? Às vezes na zona mista, ele falou que é um time que às vezes tinha um pouco de dúvida com qual ação a realizar. Então é um Cruzeiro que se carece muito disso, tem a posse, mas a temporização precisa de ser um pouco mais rápida, e deslocamentos também. Às vezes a gente vê o Cruzeiro todo colocado no campo do adversário, mas as peças se movimentando muito pouco. Isso acaba facilitando a marcação. Mesmo assim, o Cruzeiro criou muitas alternativas, deveria ter vencido por mais de um gol, HG. Um dos objetivos traçados, né, que era chegar à final. Eu acho que o Cruzeiro chega à final, mas chega à final de uma forma, principalmente no aspecto físico. Custou bastante ao Cruzeiro
pelo caminho selecionado pelo seu técnico, repito, que desde a 6ª rodada tem usado o time titular e o Cruzeiro termina sábado, os jogadores assim, completamente extenuados. Matheus Pereira, Kaique, o próprio Caio Jorge, Lucas Romero, acho que demanda uma atenção muito grande nessa semana o aspecto físico do Cruzeiro. E me surpreendeu ele não ter poupado alguns jogadores logo de cara. Porque, sabe, você está jogando com resultado, você está dentro de casa. Eu acho que o Cruzeiro, mesmo poupando alguns jogadores... Mas não é para ganhar total... Mas isso diz respeito para mim, Mas Breno, eu acho que é a parte física que nós estamos falando mas aqui. Mas isso diz respeito muito do que se tornou esse campeonato mineiro. Aí você tem que colocar a ordem. Para o Cruzeiro, ele já tinha a sua importância desde o início da temporada. Mas hoje também para o técnico Tite, né? Porque ele não quis, na minha opinião, eu até falei aqui na sexta-feira que eu não ficaria surpreso se o Cruzeiro repetisse a mesma formação que jogou contra o Corinthians, desde que tivesse o ok do Departamento de Saúde. E foi o que ele fez, Breno. Eu acho que ele coloca esse time, ele até fala na coletiva, eu escalei o mesmo time, tá todo mundo porque o departamento... Mas a gente sabe que dentro de ter condição, o limiar hoje desse time está diferente de quando ele começou a ser utilizado lá no jogo contra o Betim. O desgaste, ele é acumulativo, diferente do descanso, né? Muita gente fala assim, tem uma semana para descansar. Tem gente que acha que tudo isso que o Cruzeiro e Atlético, respectivamente, se desgastaram, vão estar recuperados até domingo. Então, diz muito para mim, HG e Breno, e todos que estão conosco, do quão importante era o Tite. Ele não queria entrar com um time nem mais ou menos mesclado, porque na cabeça dele isso poderia gerar algum tipo de risco. Eu gostaria de ouvir um educador físico em cima dessa frase do Valu. Obviamente, o Valu não tirou isso para falar isso aí, com certeza. Ele estudou, ele ouviu de algum especialista. De que o desgaste é acumulativo e o descanso não. Por que eu questiono essa frase? Porque se o calendário e o desgaste são a base da reclamação dos treinadores, como o descanso não pode ser para recuperar? Entendeu o que eu estou falando? No meio do ano vai ser, HG. Eu também acho que no meio do ano que é mais longo. Não, estou dizendo o seguinte, você vem quarta e domingo, aí depois você tem uma semana de prazo para você descansar. O Cruzeiro, 8 dias, para você descansar. Aí, se tiver alguém que puder me ajudar, esse descanso de 8 dias, ele não é acumulativo, ele não é bom? Não, bom obviamente ele é. Bom, obviamente porque o jogador demora pelo menos 72 horas, HG, para se recuperar de uma partida. Pra você ter uma ideia, o Cruzeiro jogou sábado. Pois vai ter mais de 82, Sim, né? então... 72. Desculpa, de 72. Sim, mas aí vem novamente o estímulo do treino, né? E tem que tomar conta. O Tite, de repente, ele não vai poder dar a carga de treino que ele gostaria até o jogo contra o Atlético, exatamente por conta... Tem um número altíssimo de minutos e de jogadores sendo titulares no Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda pegou situações de jogar 2 vezes consecutivas no gramado sintético, Atlético e Botafogo. Aí o terceiro jogo foi o jogo contra o Betim. Eu sei que estão todos no Brasil jogando, eu não estou colocando o Cruzeiro, só estou colocando asteriscos nessa situação. Forma como o Tite escolheu foi só Isso, o Cruzeiro. eu só estou colocando asteriscos nessa situação. Momentos. Não é normal um desgaste para você jogar 2 vezes no sintético e a terceira num campo normal com chuva. Não é normal. Isso acaba tendo um preço ali na frente. E assim, só uma coisa, mais uma vez falando sobre expectativa. Em relação ao Cruzeiro, eu penso o mesmo que eu pensava do Atlético. A gente tem um Cruzeiro hoje que para mim é bem abaixo do que eu imaginava que seria na temporada. Um Cruzeiro que não consegue entregar da forma como eu gostaria. Eu entendo quando o Valu fala, o Cruzeiro criou para vencer e atropelar talvez o Pouso Alegre. Mas, cara, eu ainda acho muito pouco quando o Cruzeiro só cria para tal. Não faz o que ele tem que fazer. Quando o Cruzeiro fez contra o Uberlândia, a gente pode enaltecer. Porque naquele jogo o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia, um time que era mais fraco que ele, jogando dentro de casa. O Cruzeiro atropela. E eu acho que o Cruzeiro tinha qualidade ou tem qualidade o suficiente para atropelar o Pouso Alegre. Dava para o Cruzeiro ter atropelado. E, cara, esse time precisa mostrar um pouquinho mais. E aí é a parte que eu cobro talvez dos atletas, mais do que do treinador também, embora eu cobre o Tite também. Mas, cara, o Cruzeiro precisa entregar um pouco mais. É pouco mais, mas precisa entregar, velho. Precisa jogar mais bola. Jogando esse futebol que jogou contra o Pouso Alegre, pra mim,
não é capaz de ganhar de times que estão disputando com o Cruzeiro a Série A do Brasileiro. Não foi contra o Corinthians, não foi contra o Coritiba, e aí a gente vai ficar o quê? Pensando que o Cruzeiro da temporada é esse, do jogo de sábado, para mim seria muito pouco. Eu quero ouvir vocês aqui do lado direito, mas antes eu preciso falar que a folia ainda não acabou no Aqua Mais. O carnaval dura 50 anos, gente. É isso aí, ué. No maior parque aquático de Minas Gerais, quem garante a cota Platinum tem acesso ilimitado por 50 anos. A cota da folia é a condição especial que faltava para você fazer parte da Copacabana do estado de Minas Gerais. Nós temos também. Você vai garantir sua Copa VIP Platinum e entrar definitivamente na festa. Cota da folia, presta atenção, R$ 99,00 na primeira parcela, 24 vezes no crédito recorrente e 15% de desconto. Na verdade, um descontão. Tudo isso, presta atenção, se você firmar o acordo com a Aqua Mais, isso não compromete o seu limite do cartão não, tá? Não compromete. Somente a cota VIP Platinum dá acesso às áreas VIP do parque, como bar molhado, piscinas aquecidas e o primeiro cinema aquático do Brasil. Se você quiser saber mais, fala com um de nossos consultores. Atenção, nesse número aqui, 31 99306 2055, é o WhatsApp. Você pode apontar também sua câmera para esse QR Code que está aqui embaixo, que você fala direto com a nossa equipe para conhecer mais sobre a cota VIP Platinum. Isso é Aqua Mais. Aqui a folia dura 50 anos e é isso mesmo que você ouviu. Faça contato 31 99306 2055, Harry Potter. Então vamos lá. Você começou falando a respeito de ranço, né? Que existe em alguns. Com o Tite. Alguns torcedores, né? Não, muitos. Alguns. Eu não vou generalizar, mas a parte da torcida do Cruzeiro realmente está andando bem contrariada com o Tite. Mas por que isso aconteceu? Temos 14 jogos na temporada, 10 do Campeonato Mineiro, 4 do Campeonato Brasileiro. O Tite tinha um planejamento, tinha uma ideia do que ele ia fazer utilizando jogadores no Campeonato Mineiro e dentro do Campeonato Brasileiro. Aí aconteceram 3 derrotas seguidas, né, Valor? Democrata de Governador Valadares, Atlético e Botafogo, é isso? Isso. Essa sequência. E ainda depois, para piorar a situação do Tite, vem a pressão da derrota contra o Coritiba. A partir daquele momento, o Tite se viu pressionado para conseguir resultados e até desempenho. Porque existe. O Thiago me deu uma olhada assim, existe. Hoje o Cruzeiro, ele não está só no resultadismo de vocês. Hoje se cobra também o desempenho, porque os resultados ele conseguiu. Ele colocou o time em primeiro lugar do Campeonato Mineiro e classificado para a decisão. A pressão, então, teoricamente, ela poderia diminuir, mas ela não diminuiu e nem vai diminuir. Nem vai diminuir. Justamente por causa dos resultados lá do passado. E essa pressão, ela foi acumulativa. Se o descanso não é acumulativo, a pressão foi. Você pegou e falou, se ele for campeão, continua. Se não for campeão, sai. Pensando friamente, é o ideal para início de trabalho? Não é. Então, às vezes, essa pressão... Mas tem muita coisa que não é o ideal no trabalho do Tite no começo do trabalho. Muita coisa. Numa série de coisas, o planejamento dele. Então, mas o planejamento foi amarrado com a diretoria. O planejamento foi amarrado. Foi amarrado. Mas deixa eu te falar, mas como não veio o resultado, ele mudou o planejamento. Então, mas aí eu acho covarde. Então a diretoria devia ter bancado. No brasileiro, ele deveria ter bancado que talvez o Mineiro não fosse tão importante assim, a ponto de você desgastar um jogador. Mas o Breno não foi amarrado. Vamos lá, não foi amarrado. Essa questão do campo é o Tite. Então, peraí. Quem determinou... Eu sou o dono do time Breno Galante. Você é o treinador. Eu não estou amarrado com você quando eu te pego e falo assim, ó, Breno, a temporada é muito importante para a temporada. Porque o Cruzeiro está de volta na Libertadores. Depois de muito tempo o Cruzeiro está de volta à Libertadores. É uma competição pesadíssima, com muita dificuldade. Hoje, quando eu pego e faço as análises em cima de parte física... E fala do próprio preparador físico do Cruzeiro, que já foi chamado para sentar numa coletiva com o Tite, para falar a respeito da parte física. E o Valu falou muito bem sobre o final do segundo tempo do Cruzeiro no jogo de sábado, que o Cruzeiro já não rendia fisicamente da mesma forma. Aí, se o cansaço é acumulativo,
Olha a pressão que eu estou jogando para esse treinador que vai para o 11º jogo. 11º não é valor, foi o 10º ontem, anteontem. Isso. 11º jogo usando os titulares, tendo a pressão de vencer. Aí eu tô lembrando do Atlético lá da temporada passada, que utilizou 9 jogos seguidos o time principal. Os dois e foi se colocar colher, nessa situação. Foi colher Os dois se frutos colocar nessa podres situação. no Campeonato Brasileiro. O Atlético se colocou só pra nessa concluir, situação e o só pra Cruzeiro se concluir, colocou nessa só pra situação concluir com o que eu fiz um paralelo. O Cruzeiro hoje, eu vejo um time que pode esfarelar nos momentos principais. Na reta final de parada para o Campeonato Brasileiro, que são 18 rodadas até lá, e depois Por opção a do Libertadores. Tite, Elton. Por E opção pressão do Tite. também da diretoria. Não. Não, mas aqui, o Elton, o Cruzeiro tinha time, tem elenco suficiente para chegar no Mineiro, como chegou em Ganhar primeiro do lugar. Betim. Ganhando de Betim, de Pouso Alegre e com time alternativo. A pressão foi dos Né? resultados e o Tite Ele cedeu não a ela. conseguiu colocar em campo a ideologia dele, tudo, e ele teve que mudar, porque aí ele se sentiu pressionado. Porque ele viu que ele poderia ser demitido num Campeonato Mineiro, cara. Depois até de 10 jogos que fosse. Mas- deixa eu te falar, se o Cruzeiro não classifica contra o Pouso Alegre, você tinha dúvida que ele ia cair? Não tinha. Não, ninguém tinha. Aqui, se não ganhar do Atlético, aqui alguém tem dúvida que ele vai cair? Eu duvido que caia. Eu não duvido. Se ele perder pro Atlético, Eu não duvido. Duvido. não sei. Eu não Não duvido. sei. Cara, a também pressão é não muito sei. grande. Por mais que o Cruzeiro tenha feito um jogo superior ao Pouso Alegre, mas fazer um gol no finalzinho, ganhar de 1-0 com um gol sofrido, isso tem um peso pro torcedor. O Cruzeiro, gente, isso não é informação não, tá? É coisa da minha cabeça aqui. O Cruzeiro pode, de repente, dar um prazo, Thiago, até a parada para a data FIFA, para avaliar. Cara, mas assim, HG... Ah, já pra vão ter mim- quantas rodadas até lá? 18, mas você perde mais 18. quatro. Não, Não. Campeonato Brasileiro. Ah, não, Em data junho. FIFA mais 4. Ah, não, data data FIFA. Data FIFA, não é a mais Copa, não. não. eu também tinha Lembrando, que pensado na o, Copa. lembrando que o próximo pacote de jogos no Brasileiro, para mim, é um pacote de jogos mais difícil do que os primeiros 4. O Cruzeiro enfrentou Botafogo, Mirassol, Coritiba e Corinthians, com 7 jogadores descansados. E agora, Flamengo, Vasco, Atlético Paranaense e Santos. E aí, esse jogo contra o Santos é o último antes da data FIFA. Isso. Eu creio que. Eu não sei, Thiago. Tá. Peguei aí só Não, a sequência do. deixa eu fiz pegar. Eu os acho que é, primeiros Brunão. 4 Eu acho que é. e fiz a sequência dos próximos 4. Sabe Deixa por quê? eu Sabe- considero bem mais complicado sabe do por que quê? esses primeiros 4 jogos. Vamos lá. E em cima do que o Valu E aí, falou quanto aqui. tempo? Só por uma coisa, HG. E aí é o último antes da data FIFA. Aí o Cruzeiro tem quase 10 dias, 10 ali, dias. vamos colocar. Um pouquinho menos de 10 dias. Mas 9 dias exato, para ser mais exato. O Cruzeiro tem 9 dias até a volta dos jogos, né? Volta a jogar no dia 1º contra o Vitória. Dia 22 é o último jogo do E daí Cruzeiro. por diante, março e abril Cara. não para mais. Não para, assim, Abril, abril, né? maio, Abril, maio. não para mais. Aí Quando para na não, Copa, quando né? não tiver Campeonato Brasileiro no meio de semana, tem Copa do Brasil. Quando não é Copa do Brasil, é Libertadores e Brasileiro no É final de complicado, semana. viu? Vai fazendo assim, ó, abril e maio, você esquece qualquer brecha que agora já não tem. Abril e maio vai ser desse jeito, HG. E aí só para parada para a Copa do Mundo. O Tite precisa fazer um time completamente diferente, então. O Tite tem aí agora essa parada agora de 8 dias, que é uma parada considerável porque o Cruzeiro tem se desgastado. Tem essa parada para enfrentar uma final de Campeonato Mineiro e para conseguir, nessa sequência de 4 jogos, os jogos são exatamente aqueles, né? Começa com o Flamengo, é dia 11 Flamengo, né? Isso, Flamengo, Flamengo fora, Vasco em casa, Atlético Paranaense Atlético fora e Santos fora em casa. e Santos em casa. E o Cruzeiro tem que fazer nesses 4 jogos uma pontuação considerável para que ele deixe essa zona de rebaixamento. Porque senão, sinceramente, eu acho que Ainda tem esse ele não detalhe dura da até essa zona de data FIFA, não. rebaixamento. Ele não dura até essa data Não, FIFA, não. o que tá deixando o Tite pendurado Peraí, é o isso brasileiro, é se não é o perder. campeonato estadual. Se ele Se não perder. conseguir, se ele Brasileiro- não conseguir entregar o mínimo. Não, então, pontuação. perdendo a final do Campeonato Mineiro ou ganhando. Não, independentemente de qualquer coisa, ganhando ou Você perdendo. acha que ele Independente- fica. Eu acho que Perdendo, ele fica também, Perdendo, né? ele fica Ok. também. Porque o Cruzeiro não vai ter tempo hábil para trocar o treinador pensando no jogo contra o Flamengo no dia 11. Não, e imagina eu só não o tenho Cruzeiro. essa crença que os amigos têm. Eu tá? também. Se o Cruzeiro toma a decisão Eu não tenho. de, por exemplo, perder o campeonato, perdeu o Mineiro no domingo, aí vamos imaginar que demite. Tudo depende da forma, Aí, né? cara, você tem uma sequência de jogos mais pesados que o Valu disse aqui. Com um treinador. Gente, se acontecer, tá? Porque quem plantou essa pressão no Tite não fomos nós, não. A torcida, pô. Por favor. A gente vê as Não, redes eu acho que sociais. são os resultados. Não, foi eu tudo, não. gente. E aí a que torcida ela se eu- manifesta. não, A torcida eu pediu a acho- saída Eu acho dele que o outro dia. principal são os resultados.
Eu preciso dar uma faturada aqui, mas eu queria tanto dar um abraço no Valu agora e agradecer, porque ele acabou de confirmar minha tese do resultado.